A paz dos seus irmãos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite mais uma vez, para levarmos adiante o compromisso de exposição da palavra de Deus. E vamos, sem demorar, ler a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 10, quando diz assim a palavra de Deus: a minha alma tem tédio, a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma, direi a Deus: não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne, acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó. Porventura não me derramaste como leite e não me pagaste como queijo. De pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultaste no teu coração, mas bem sei que o resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria, porque se alevanto, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que olhos nenhuns me vissem, teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Senhor, é a tua palavra, meu Deus, diante da qual nós não somos nada. Nós nos curvamos diante de Ti nesta noite mais uma vez, no nome do Teu Filho Jesus, implorando para que a Tua graça seja a nós conferida nesta noite, para que a palavra já revelada nos seus 66 livros, a revelação já consumada, estando a Tua igreja do século 21, já há 2000 anos de cânon bíblico encerrado, esta palavra, Senhor, que não cabe acréscimo e nem decréscimo, acerca da qual o Senhor diz que aquele que aumentar ou diminuir cairá em maldição. Então é com relação a esta palavra, da qual nós não temos controle, sobre a qual nós não temos domínio, porque é a tua palavra, é com relação a ela que nós te pedimos: ilumina nossas mentes com relação à tua palavra, Senhor, já revelada. Abre o nosso entendimento, tornando a nós, míseros mortais, possível, acessível, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Os capítulos 9 e 10 do livro de Jó, eles nos remetem aquilo que é o mais precioso, aquilo que é o sumo bem, aquilo que é a real dádiva de Deus para o homem. Esses capítulos nos remetem à única justificativa, a única razão plausível para que Deus enviasse o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Esses dois capítulos, junto com outras passagens, falam conosco sobre o relacionamento com Deus. Você pode completar um ano de crente, 10,
30, 50. Você pode se tornar a pessoa mais experiente na comunidade cristã, da qual você faz parte. Você pode ter vários dons de forma notória, podendo servir com riqueza a obra de Deus. Você pode se destacar entre os irmãos em várias habilidades que Deus possa te conferir. Deus pode te prosperar na vida financeira. Deus pode te prosperar na saúde. Deus pode te prosperar te dando status, te dando fama, te dando poder. Mas nada que Deus deu aos homens até agora, desde que Ele os criou, é mais importante do que o relacionamento com Ele. De modo que nós podemos afirmar que não é o bem maior, não é uma das maiores bênçãos o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é a real bênção. É a bênção no seu sentido claro, límpido, relacionamento com Deus. O pecado bloqueou, fez a ruptura. O pecado baniu o homem da presença de Deus. E a obra de Cristo foi consumada exatamente para de novo voltar o relacionamento, para de novo o homem voltar a falar com Deus, para de novo o homem voltar a ter isso, comunhão, relacionamento com Deus. Nós podemos pregar, alguém pode pregar os mais belos sermões. Um pregador, um pastor, ele pode se destacar no uso das ferramentas teológicas, né? A hermenêutica, a homilética, a exegética, etc. Ele pode dominar de forma exímia o grego, o hebraico, as línguas originais bíblicas, mas ele nunca vai conseguir falar de algo na Bíblia mais importante do que o relacionamento com Deus. Não existe nada mais importante do que o relacionamento com Deus. Então também não existe nada pior do que a perda do relacionamento com Deus, do que danos na comunhão com Deus, do que tensões no seu relacionamento com Deus. Se o relacionamento com Deus é a bênção no seu sentido pleno, total, a perda do relacionamento com Deus é a maldição no seu sentido total. O inferno que a Bíblia configura ou comunica-nos usando a figura do fogo é a ausência definitiva de Deus, porque lá nada vai lembrar Deus. Não vai existir nada lá que lembre a existência de Deus. Aquele local é o local onde o único atributo de Deus que está lá e vai permanecer naquele local é a ira de Deus. Como Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, né? Então Deus está e estará naquele lugar para sempre através da sua ira, através da sua ira. Por que estou fazendo esta introdução falando de relacionamento com Deus, enquanto nós ministramos sobre o livro de Jó, e particularmente sobre os capítulos 9 e 10. Muitas vezes nós ministramos para os irmãos falando sobre o relacionamento horizontal, né? Que é o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu patrão, com o seu vizinho, com os seus pais, família, seres humanos em geral. Esse é o relacionamento horizontal. E nós falamos também sobre o relacionamento vertical, né? O relacionamento vertical. E nós temos aqui um homem que, como todos os justos, ele foi levantado na história para que ele pudesse ser a testemunha, ser a voz de Deus nesse contexto de ruptura,
de rompimento, nesse contexto em que o pecado afastou, o pecado separou. Então, em meio às aflições, que Jó também não entendia na sua totalidade, ele estava sendo esta testemunha, esta voz de Deus para o tempo dele. Ele estava sendo testemunha, inclusive, contra o inimigo de Deus, contra aquele que se levantou contra Deus, contra aquele que o tempo todo acusou e acusa Deus. Daí, nos estudos passados, ter dito para os irmãos que a palavra Satanás é o promotor, é o que oferece a acusação. A palavra que até hoje existe no idioma dos judeus, significando isso. O procurador no idioma judeu é mesmo o Satã, né? No completo Satanás, Satã, né? O acusador, o que oferece a acusação. Então Jó é levantado em meio ao contexto da queda, esse contexto em que toda a raça humana vive a realidade do julgamento, está sob condenação toda a humanidade, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, significa que todos estão debaixo de julgamento. Então essa voz desse homem que está sendo provado é a voz do homem que Deus levanta para testemunhar a verdade, testemunhar os valores verdadeiros, testemunhar os princípios do próprio Deus contra o adversário de Deus. Acontece que, enquanto ele é instrumento de Deus para esse propósito, ele é trabalhado para mergulhar na comunhão com Deus, que é o bem real. Enquanto ele trabalha, enquanto ele é instrumento, ele é mergulhado, ele é levado à profundidade no seu relacionamento com Deus. E quis Deus que esse mergulho na comunhão com Deus, essa comunhão que é o bem real de todos os santos, quis Deus que esse mergulho se desse em meio ao sofrimento. Quis Deus que o sofrimento fosse a sua forma pedagógica, a sua metodologia, vamos assim dizer, para promover esta edificação. E Deus nunca abriu mão disso na história. Você confere isso na realidade de todos os homens de Deus. E à medida que eles eram trabalhados em meio ao sofrimento, ora testemunhando a favor da verdade, ora sendo trabalhados dentro deles mesmos, sempre houve essa alternância: eu trabalho para Deus e eu sou trabalhado por Deus. Sempre. Na vida do crente há essa alternância, quando Deus, de forma contínua, opera em nós, nos edificando, e como no contexto aqui, em meio ao sofrimento, então, Ele nos usa para testemunhar, Ele nos usa para trabalhar para Ele, e Ele nos trabalha. Nós trabalhamos para Ele e somos trabalhados por Ele. De forma que o sofrimento, ele faz parte da vida de todos aqueles que verdadeiramente estão sendo trabalhados por Deus. Mas havia a angústia de Jó e dos homens de Deus ao longo da história consiste na busca da certeza. Certeza se eu estou passando isso da parte de Deus, se eu estou passando isso por isso como homem de Deus, se eu estou sofrendo isso como mulher de Deus, ou se é meu pecado, ou se é a minha condição de distância de Deus, ou se é alguma coisa em mim que me colocou sob condenação. Nos capítulos 9 e 10, esse é o dilema de Jó. Ele começa a inquirir Deus nessa esfera. É o que você vê aqui nos versículos que lemos. A minha alma tem tédio da minha vida, e eu vou fazer o quê? Eu vou dar livre curso à minha queixa, eu vou deixar fluir a minha amargura. Ele prossegue: direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contentes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das suas mãos e favoreças o conselho dos perversos? É muito importante saber que Jó não está desabafando.
pessoas. Ele não está aqui conversando com seus amigos. Essa conversa é isso que nós aqui chamamos de o relacionamento vertical. Ele está dirigindo a Deus suas queixas. Ele inquere, ele suplica que Deus o faça saber. É pecado? Eu estou passando por isso porque eu fiz. Essa situação que eu estou enfrentando, ela tem como causa algum pecado que eu cometi. Interessante que o salmista Davi, no Salmo 19, ele coloca isso. Quem pode expurgar-se dos próprios erros? Quem pode entender seus próprios erros? Quem pode detalhar seus próprios pecados? Ou seja, nós somos tão pecadores que podemos ter pecados inconscientes, né? Nós podemos estar sendo traídos pela nossa própria consciência, né? Nós podemos estar diante de uma peça pregada pela nossa condição emocional. Então o salmista coloca, mas quem pode? Quem pode saber com detalhe, com clareza os seus próprios pecados? Aí ele pega, ele mesmo responde: expurga-me dos pecados que me são ocultos. Eu posso estar debaixo do pecado. Eu posso estar sendo enganado, eu posso estar sendo alvo de uma peça de mim mesmo. Eu posso estar sendo driblado pela minha consciência mesmo. Expurga-me dos erros que me são ocultos. E lá no Salmo 139 ele também diz: sonda-me e conhece o meu coração. Eu não sei, estou passando por essa situação. Meu Deus, será? É muito importante isso, irmãos. É muito importante esta avaliação contínua. É muito importante essa pergunta que se faz para si mesmo, abordando o tema pecado. O salmista no Salmo 139: sonda-me e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Não sei, e guie-me pelo caminho eterno. Essa mesma visão de que nós somos pecadores e podemos estar, de alguma forma, sendo levados à falsa impressão de que está tudo bem e não está, ela é verdadeiramente bíblica e une o Antigo e o Novo Testamento. Quando Jesus chega e diz para os discípulos: um de vós me há de atrair. Então forma de como que uma catarse, né? uma reflexão coletiva. E os discípulos todos, Jesus sabia que era Judas, mas os outros não sabiam. Então os discípulos todos começam a se perguntar: sou eu, Senhor? Está em mim esse potencial? Eu tenho essa pecha? Eu tenho esse caráter? Essa condição tão perversa, ela está abrigada em mim? Será que eu abrigo isso em mim? Sou eu? É muito importante, irmãos. O que está acontecendo com Jó aqui é muito importante que se suceda no dia a dia do cristão. Ele está mergulhando numa autoavaliação que ele faz, na verdade, na presença de Deus. Ele quer saber de Deus. Eu fiz, eu pequei. Nós temos dias em que está se pregando cada vez menos sobre o pecado. Vivemos dias em que as pessoas evangelizam, visitam, preparam sermões bem rebuscados. As pessoas lotam catedrais, lotam igrejas, e há uma preocupação muito grande em abordar o tema do pecado para não ofender as pessoas. Há da parte de muitos ministérios nos nossos dias um cuidado muito especial na abordagem do tema do pecado. Em muitos ministérios é proibido falar de pecado. As pessoas estão cansadas já. Vem para a igreja depois de uma semana de correria, vem para a igreja depois de uma semana de estresse, de preocupações, e ainda vem para cá para ouvir falar de pecado. É assim que muitos ministérios estão compreendendo essa doutrina que a teologia chama de hamartiologia, tão fundamental, que é o pecado. E você tem um homem que Deus chamou de fiel e íntegro, perguntando:
fazendo perguntas para Deus somente nessa direção. O tema que ele aborda o tempo inteiro é o tema pecado. Os amigos dele o acusaram de ter pecado. Ele tinha consciência tranquila de que ele não estava em pecado, mas por outro lado, à medida que a enfermidade se aguçava, as suas dores se tornavam insuportáveis, ele dirigia-se a Deus para conferir se realmente ele era inocente. E ele faz colocações importantes. Não tem jeito. Se não é inocente, o Senhor pune do mesmo jeito. Se eu pedir para estar diante do Senhor, o Senhor me mata antes. O que fazer? Como é que eu faço com a minha situação? Me diga aí, fale comigo. Se eu sou pecador, se eu sou culpado. Interessante que Jó, você não vai ver em nenhum momento das falas de Jó, sejam as palavras que ele dirigiu aos seus amigos, entre aspas, esses irmãos, que eram mais irmãos do que irmãos, seja nas palavras que ele dirige a Deus mesmo, em nenhum momento Jó pede cura. Você não vai ver, em nenhum momento Jó suplicando em cura, não vai mais não. Tem compaixão, põe fim a essa enfermidade. Não é que seria errado se ele fizesse, mas em nenhum momento Jó pede para ser curado. A demanda de Jó era exatamente nesse sentido de saber o que é. De saber se é pecado o que eu fiz contra o meu Criador. O Senhor me formou como barro, do barro o Senhor me formou, as tuas mãos me constituíram maravilhosamente, e agora o Senhor parte para cima de mim para me reduzir a pó. Para que tanto o Senhor permitiu que eu nascesse? Por que eu não fui abortado? Então, os porquês de Jó nessa direção de saber se aquela questão era resultante de pecado. Por quê? Como dissemos, o bem real de um homem de Deus é o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão. Todo crente verdadeiro, quando ele vive uma situação de ameaça à sua comunhão, ele se sente grandemente abalado. Ele não vai dormir antes que ele resolva aquela situação. Ele teve um problema com o irmão, com a irmã, com o patrão, não sei o quê, que aquilo prejudicou a sua comunhão com Deus. Ele perdeu a paz, ele foi atrás. Não, eu vou resolver, porque a minha comunhão com Deus está abalada. Eu não quero permanecer com isso para um minuto, eu não posso suportar o medo da separação de Deus. Meu bem real é a minha comunhão com Deus. Então esse era o drama de Jó. Será que está havendo problema na minha comunhão com o Senhor? O Senhor permitir que essas coisas aconteçam desta forma? O Senhor permitir que eu sofra desta maneira? Então os homens de Deus pela história, eles manifestaram a preocupação com esse bem real, a comunhão com Deus. Quando Asaf, que foi o homem escolhido por Davi, para que Deus aceitasse o seu sacrifício, né? Porque Davi tenta trazer a arca lá em 2 Samuel 13, e ali há a morte, né? Uma tragédia. Deus mata Uzá porque tentou se relacionar com Deus do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Tentou relacionar-se com Deus a partir de uma visão religiosa, caprichosa, mimizenta, vamos dizer esse termo nos nossos dias, né? Colocar a sua maneira para Deus. Uzá foi fulminado ali. Então houve uma consternação nacional, a nação ficou arrasada com a morte de Uzá. Então Asaf foi um dos homens que Deus escolheu através de Levi para que devidamente o relacionamento com Deus fosse observado. E Asaf foi um dos homens que ele viveu esta realidade da tensão, da crise, quando a comunhão com Deus não vai bem. Quando a comunhão com Deus, ele sentiu esse drama na morte de Uzá. Ele foi um dos homens escolhidos para que, de forma correta, segundo os instrumentos que a graça de Deus naquela época proporcionou para que o seu povo relacionasse com ele. Então Asaf ele escreve
no Salmo 73, sobre esse bem real, esse bem único que é a comunhão com Deus. Quando ele diz: guia-me com o teu conselho, até que um dia me recebas em glória. Que bem tenho eu, além, a quem tenho eu no céu, além de ti? Em quem eu me comprazo na terra? Olha só, a quem tenho eu no céu, além de ti? Em quem eu me comprazo na terra? O bem real, estou no nome de Deus, estou com comunhão. E ele prossegue, fazendo colocações nesse sentido, quando ele diz: olha, ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, se desintegrem, se desmantelem, seja destruído por completo, o Senhor fortalecerá o meu coração, e Ele é a minha herança para sempre. A colocação de Asaf no Salmo 73, repercutindo a crise lá no capítulo 13 de 2 Samuel, de 1 Samuel, aliás, de 2 mesmo, que se encerra só no capítulo 15. Meu bem, não tem outro bem além de ti. Então, esse homem também encarnou a angústia por causa do relacionamento com Deus que tinha entrado, que tinha se tornado uma realidade na vida do povo de Israel. Então, o justo vivencia, como falamos na outra meditação, o justo internaliza, o justo interioriza o sofrimento humano, resultante do quê? Da rejeição, da aprovação. Não tem como ele pregar. O crente não tem propriedade para pregar. O crente não tem propriedade para falar de Jesus. Se ele não conhece o sofrimento humano com propriedade, e sobretudo se ele não conhece o sofrimento por causa de Deus, se ele não conhece o sofrimento por causa da causa. Aqui não é o sofrimento comum da humanidade, como diz Romanos 8, toda a raça humana geme. Não é esse aí não. É o sofrimento peculiar do justo, no qual o justo, ele é tratado para servir a Deus, e ele é tratado para que ele possa crescer na sua comunhão com Deus. Esse é um sofrimento diferente. O mundo não conhece, o homem natural não conhece esse sofrimento não. Então, esses homens, eles procuravam essa compreensão a respeito do propósito de Deus. E aquele sofrimento, ele encaixava-se como um propósito de Deus para trabalhar os propósitos dele nas suas vidas. Esta era a angústia de Jó, esta era a aflição de todos eles. O sofrimento por causa de Deus é esse? É o sofrimento por causa de Cristo? Eu estou passando isso por causa de Cristo mesmo? Eu faço parte? Eu sou um dos pais que escreve a história com lágrimas e sangue por causa de Cristo? A que se deve a minha existência? Essa crise que se abateu sobre mim aí está dizendo o quê? Que eu estou sofrendo como homem natural, como uma humanidade que vai para a perdição, porque se afastou de Deus e prossegue no seu caminho. O meu sofrimento, vamos usar um termo aqui, o meu sofrimento está nesse geralzão aí, nesse esquemão do mundo. O meu sofrimento me coloca como mais um rosto nessa multidão de bilhões que estão padecendo e vão sair dessa vida e continuar padecendo na eternidade sem fim, porque se rebelaram contra Deus. Ou o meu sofrimento é pela causa eterna. Veja, não vamos nos esquecer que abrimos as primeiras páginas do livro de Jó e nós entendemos isso. Deus dizendo para o inimigo das nossas almas: pode tocar nele. Ou seja, eu vou deixar ele sofrer pela causa. A gente não pode esquecer que esse é o contexto do livro de Jó. Há aqui uma batalha espiritual na qual o justo sofre, mas ela se intensifica tanto que mesmo Jó, na sua intimidade com Deus, ele entra num questionamento, ele entra em crise. O justo, ele não é perfeito. Mesmo o justo, fiel e íntegro, ele não sabe de tudo. Na verdade, nós sabemos de muito pouco. Saberemos um dia, quando sairmos desse corpo corruptível. Mas aqui nós não sabemos de tudo. Então ele entra nessa crise, e essa crise consiste exatamente nisso. Esse sofrimento é por causa da causa. Esse sofrimento é por causa de Deus. Ele quer que Deus fale com ele. Ele quer ter de Deus essa certeza
Ele quer saber o porquê daquele sofrimento. Não havia ainda no Antigo Testamento uma exposição bíblica sobre o sofrimento do justo, como haveria de ter os irmãos do Novo Testamento. Eles tinham uma condição, assim, vamos dizer, incipiente, ainda pequena, do entendimento dos temas bíblicos em geral, inclusive do tema bíblico que é o sofrimento do crente. Eles não tinham uma compreensão como depois teriam os irmãos do Antigo Testamento. Eles tinham a mesma graça, porque se os irmãos de qualquer época da história venceram o pecado, venceram o inimigo, foram aceitos por Deus, sempre foi mérito de Deus, então sempre foi graça, que é a ausência de mérito humano. Não há mérito humano. Então eles tinham a mesma graça. Como a gente já assistiu, a graça operava soberanamente em toda a história. Sempre foi graça. Sempre foi graça. Então eles tinham essa mesma graça que os sustentava, mas não tinha um detalhamento como teriam os irmãos das próximas gerações. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele coloca isso. 1 Colossenses capítulo 2, versículo 24. Eu me regozijo agora na minha aflição por vós, dirigindo-se aos irmãos de Colossos, enquanto ele estava preso. Irmãos, parece uma loucura, parece um pouco, como é que eles, um pouco masoquista, né? O povo que gosta de sofrer, que história é essa? Eu me regozijo no sofrimento. Que papo é esse? Que papo esquisito é esse? Tem até um segmento, né, do catolicismo romano, que é a Opus Dei, no qual as pessoas se flagelam, né, se castigam, né, entendendo que aquilo ali faz com que eles cooperem com a redenção, o entendimento de que o sofrimento é remidor, uma heresia, né? Então fica se perguntando, que história é essa do maior expositor das verdades bíblicas, dizer, eu me regozijo agora. Ele estava preso quando ele escreve a carta aos irmãos de Colossos. Era uma das cartas chamadas cartas prisionais. Eu tenho alegria em sofrer agora por vocês, pelos irmãos de Colossos. E nesse sofrimento ele continua dizendo, eu completo as aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha só, irmãos, você participando dos sofrimentos que são os sofrimentos de Cristo, você participando dos sofrimentos que são os sofrimentos do próprio Deus. Isso significa dizer que você foi aceito. Irmãos, não existe satisfação maior do que você saber que você foi aceito. Por isso nós ministramos desde o começo dizendo que o bem real do cristão é a aceitação, é a comunhão. Nós até erramos, né? Quando dizemos que eu aceitei Jesus. Foi você que aceitou ele, não. Foi ele que te aceitou. Você não tinha condição de aceitar ele. Foi ele que te aceitou. Você disse sim para a aceitação dele. Você reconheceu seu estado deplorável, miserável, e disse sim pela graça para a aceitação dele. Então, a satisfação de ser aceito, de ser incluído, de fazer parte, é o que sustenta o cristão no sofrimento cristão, que o homem natural não pode entender isso. Quando eu padeço por causa da causa, a única causa justa que existe, que é a causa de Deus, que é o Evangelho, que é a causa de Cristo, então me invade essa satisfação, me aceita. Ele achou que eu sou digno, Deus achou que eu sou digno de sofrer por causa dele. Fui recebido, fui aceito, fui incluído. Eu sou um dos tais. Eu agora sou como os profetas que viveram antes de mim. Eu sou como os apóstolos. Eu fui aceito. Eu que não era digno, eu que não tinha um nome, eu fui aceito. Quando os apóstolos foram torturados, ali por volta do capítulo 4 de Atos, então os líderes dos judeus espancaram-nos, afligiram-nos, castigaram-nos e ameaçaram eles para que nunca mais
eles falassem no nome de Jesus. O escritor do livro de Atos diz que eles saíram dali regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer por causa de Cristo. Fui incluído, fui aceito. Regozijo é uma coisa que o mundo não pode entender. Pessoal, você ser chicoteado, seu corpo ser rasgado ali por chibatadas, ser jogado no calabouço fétido. O apóstolo Paulo terminou sua vida num calabouço, foi nem numa prisão, terminou sua vida num calabouço, estava debaixo do subsolo de Roma. Por ali passava o esgoto de Roma, e de propósito eles colocaram em outro local onde merejava o esgoto de Roma. Naquele local, o máximo que a pessoa podia fazer era ficar sentada, não conseguia ficar em pé. Assim terminaram os dias do homem mais culto da história do mundo, do doutor de doutores, o apóstolo Paulo. O mundo nunca conheceu um homem culto como Paulo, o maior expositor das verdades bíblicas de todos os tempos. Assim Deus quis e assim Deus o fez. Esse doutor, esse homem poliglota, era um filho, homem de uma conduta, de um testemunho ímpar, de uma bagagem invulgar. Termina a sua vida num calabouço, sentindo odor de fezes, de urina e tudo. E naquele calabouço ali, ele ouve uma voz que grita por ele e o chama. Era a hora de ser executado, era a hora de sair dali, para levar até os finalmente o seu regozijo de ter sido aceito. Entre os anos 64 e 68 depois de Cristo, o imperador Nero lavrou o decreto, mandando executar os cristãos, culpando-os do incêndio de Roma, e Paulo e Pedro foram mortos nesse contexto. É quando nós entendemos que os tempos mais difíceis que possam se abater sobre o cristão, ao invés de destruí-lo, haverão de torná-lo melhor. Tem um hino, né? Que diz o seguinte: que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então Paulo ali, ele escreve a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, quando ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, mas eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora está reservada para mim a coroa da justiça, que Deus tem guardada para todos aqueles que aguardam e amam a sua vida. Como é que alguém que está a algumas horas de ter um machado aguçado descendo sobre o seu pescoço escreve 2 Timóteo capítulo 4? Como é que alguém consegue ser tão poeta, ser tão inspirado e inspirador algumas horas da morte? O sofrimento do crente, o genuíno sofrimento do crente, ele trabalha o cristão até o ponto do cristão aprender a regozijar-se por ter sido aceito. Aqueles que fazem a obra do Senhor de qualquer maneira, aqueles que não levam a sério o ministério que Deus desconfiou, porque se levar a sério vem sofrimento, se levar a sério o diabo se levanta. Jó era fiel íntegro, ou seja, levava a sério, então o diabo se levantava. Quem leva a sério a obra de Deus, ele vai arcar com o ônus do sofrimento. 1 Pedro 5: todos aqueles que piamente quiserem seguir a Cristo Jesus padecerão perseguição. Quem não leva a sério não vai conhecer o regozijo de ter sido aceito, o regozijo de ter sido incluído. Mas quem leva a sério vai ser, em meio ao sofrimento, o regozijo. Então ele entra nesse mergulho de questionamento com Deus, buscando a certeza de que o que ele estava passando não era por pecado. Pedro coloca isso: não é por pecado. Deus está me tornando melhor, Deus está me preparando para melhor relacionar-me com Ele e para melhor servir, não é por pecado. Pedro coloca isso quando ele escreve 1 Pedro capítulo 4.
e que nós não devemos ser condenados como ladrões, como malfeitores. Mas não tem problema nenhum se sofremos por causa de Cristo. Ele ainda prossegue dizendo, nessa mesma carta, capítulo 4, a partir do versículo 12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas regozijai-vos em ser aflitos por causa do Senhor Jesus, porque na manifestação da sua glória vocês também haverão de se regozijar. Alegrai-vos porque vocês foram aceitos. Aceitação, comunhão. Ele me recebeu. O que vão fazer comigo? Se eu vou para a cadeia, se eu vou perder bens, isso aí são desdobramentos que a Deus pertence, não é comigo. Para mim, o que me basta é que eu fui aceito. Eu fui aceito. Eu me lembro que alguns anos atrás, a minha esposa tinha passado mal, muito mal mesmo, e eu levei ela no hospital, e a prefeitura lá na Ocidental é encostada ao hospital, né? Aí, o que acontece? Ela falou para mim: pede ali, fica aqui na fila do hospital para mim, eu vou me chamar, então eu vou ali na prefeitura. Ela tinha feito um concurso para professora, e aí ela falou: fica aqui, que eu vou lá ver se por acaso, era por acaso, eu fui chamado. Ela não estava dentro daqueles que foram chamados no primeiro momento, não tinha esperança de ser chamado depois. Tinha passado muito mal naquele dia. Aí foi lá na prefeitura, se só para ver. E ela estava muito, muito mal. Quando ela voltou lá da prefeitura, que eles colocam nos murais lá, as pessoas que passaram em concurso, quando ela voltou da prefeitura, ela já voltou bem melhor. Ela voltou e disse: fui chamada. Melhorou rapidinho. Ou seja, a sensação de ter sido aceita, a sensação de fazer parte, tem uns 10 anos, meu bem, 15 anos já, a sensação de ter sido incluída, me aceitaram. Irmãos, esse é o real prêmio de todos os salvos. E o incrível, que como disse, o homem natural não pode entender isso, o incrível é que nós tivemos o regozijo dessa aceitação em meio às aflições. Me incomoda muito. Isso me incomoda muito porque, primeiro, me questiono: o que é que eu realmente estou passando em matéria de sofrimento pelo Evangelho? Aonde é que eu estou entrando? Aonde é que está a minha parte? Aonde é que está a minha contribuição no contexto dos milênios que se passaram, em que o povo de Deus foi preso, foi perseguido, perdeu seus bens, foi torturado, foi morto com requinte de crueldade, ainda está sendo em vários países. Hoje tem crente sendo perseguido, torturado, preso, barbarizado, morto, muitos irmãos sofrendo e se regozijando por terem sido aceitos. E eu fico me perguntando: eu estou entrando aonde? Onde é que está o meu sofrimento? Aonde é que está a minha participação? Irmãos, busquemos isso. Busquemos a seriedade na obra de Deus, porque quando você busca a seriedade no trabalho para Deus, é muito mais do que fazer parte do hall de membros de ministério. É muito mais do que você fazer parte de uma liturgia, de um número, cantar, pregar. Não que isso seja desprezível, não, de modo algum. Mas trata-se da vida que se entregou de verdade para cumprir o propósito de Deus segundo a orientação da sua palavra. E quando você se entrega verdadeiramente, você considera a palavra de Deus como imprescindível. Você aceita ser tratado por essa palavra. Você aceita ser lapidado por essa palavra. Você leva a sério os momentos de comunhão com os irmãos quando a palavra é ministrada. Você só falta em situações realmente que justifiquem, porque você deseja chegar a uma condição de preparação para ser aceito. O seu alvo é ser aceito. O seu alvo é viver esta inclusão. O seu alvo é viver esta aceitação. Então você tem na palavra de Deus essa orientação, esse norte,
esse norte único, para que você possa ser levado à devida preparação, para que a obra de Deus possa ter a sua contribuição, para que você possa viver a grande satisfação de ter sido incluído. Nós somos aqui uma família, a IDB Canangolândia. Nós temos esse culto no domingo à noite, escola dominical, às 10 da manhã, nas terças, a ministração da palavra de Deus, e nós temos a esperança de que cada obreiro, cada irmão, esteja atento ao que Deus está falando, buscando preparação. Eu quero ser aceito, eu quero ser incluído, eu quero ser aprovado. Como dizia John Stott, a única ambição de um crente é ser aprovado por Deus. Essa aprovação, ela não pode ter como base uma experiência humana particular. Deus, nos tempos passados, como diz escrito aos Hebreus, falou-nos através dos profetas, falou-nos do modo que naquele tempo ainda era a iniciação da revelação. Mas agora nós temos a totalidade da palavra. Nós temos Deus falando com Jó daquele modo particular. O Deus que avalia ele como fiel e íntegro. O meu servo Jó então passa claramente o entendimento de quê? De relacionamento, de comunhão. Deus falava com ele, ele tinha um convívio com Deus. O bem real de todo crente era uma realidade para Jó. Então ele era por Deus orientado, e no fato de que ele tinha com Deus esse relacionamento, ele ousa falar o que ele falou, até de forma infeliz às vezes, mas buscando a certeza de saber se o seu relacionamento com Deus não estava prejudicado. E quando nós buscamos mais e mais de Deus a direção para saber se o nosso convívio com Ele está avançando ou está regredindo, então nós levamos a sério a sua palavra. O instrumento que nós temos para que Ele nos prepare, para que nós possamos ser verdadeiramente úteis e para que nós possamos cada vez mais nos relacionar com Ele melhor, é a sua palavra. Não tem como você fazer parte, não tem como você ser preparado para aguentar as provas que um crente aguenta, se a palavra de Deus não é prioridade para você. Não tem como. Você vai ver uma experiência particular sua. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, olha, nenhuma revelação foi de particular experiência, não é coisa humana, é a palavra de Deus mesmo. Deus usou homens, inspirou homens que escreveram a sua palavra. Então entra no que estamos falando a importância da palavra de Deus. É preciso levar a sério a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te bate, que te confronta, que te reprova, que te censura, que mostra a necessidade de humilhação, de quebrantamento. E à medida que você vai se abrindo, ela vai moendo cada vez mais, ela vai mortificando cada vez mais o velho homem. À medida que você dá abertura para essa palavra, Deus vai te usando mais, e aí você começa a viver a experiência dos homens de Deus na história, a participação que leva ao sofrimento por causa de Cristo, porque essa qualificação que a comunhão de Deus com Deus te dá através da sua palavra te torna um problema para Satanás, como foi o caso de Jó, te torna um problema para o mundo, como foi o caso, quer dizer, o caso de Jó não foi o caso de todos os homens de Deus. À medida que você aprofunda-se no seu relacionamento com Ele, na sua comunhão com Ele através da sua palavra, você leva isso a sério, então consequentemente, você sendo trabalhado por Ele, você é usado. Você passa a ser o testemunha de Deus, a ponto de Deus fazer com você o que fez com o santo ao longo da história. Fez com Jó, falou para o diabo: esse aí é o meu servo Jó, esse aí é a minha testemunha, esse aí é o meu orador, e ele vai dar esse testemunho em meu sofrimento. Então é a palavra de Deus que te qualifica, para que na sociedade em que os valores estão se perdendo cada vez mais, você se manifeste como um verdadeiro guardião dos princípios eternos. Quando Judas escreve o seu único capítulo,
ele coloca exatamente isso. Nós temos que guerrear pela fé que foi dada aos santos. Essa palavra é a palavra que diz respeito ao quê? A defesa dos valores. É a questão chamada de apologética. Você, como guardião, como defensor dos valores que foram confiados aos santos, você estando no caminho por onde Satanás quer passar para destruir a igreja, para destruir a palavra de Deus, para destruir nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias, você estando no caminho ali verdadeiramente preparado pela palavra de Deus, dizendo, ele não vai passar, por aqui ele vai passar, eu estou no caminho. Deus coloca os santos no caminho. Jó estava no caminho, por isso que o diabo intentou destruir, estava no caminho. Nós vamos fechar a Bíblia e ver isso. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, eles estavam no caminho por onde o inimigo iria passar para consolidar os seus assuntos intentos contra Deus, contra o seu povo, contra a igreja. Então, Deus, através do instrumento que Ele quis, que é a sua palavra, Ele te prepara para que você seja essa resistência que o inimigo não pode transpor. Eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Olha ao Senhor nesse momento. Nessa preocupação, onde é que eu estou entrando, meu Pai? Cadê a minha participação? Eu estou levando a sério a direção que o Senhor deu à comunidade local, em Rebeca, na Angolândia. Eu estou levando a sério as instruções que o Senhor nos tem passado, para que nós possamos crescer na contribuição com a única causa justa que existe, que é o Evangelho. Ou eu estou vivendo carreira solo? Eu estou vivendo a minha fé em Deus, o meu conceito de igreja, do meu jeito particular, de acordo com minhas ambições, de acordo com minhas vaidades. O perigo de ser surpreendido no final de tudo: eu nunca te conheci. Ah, então não eu curei, então eu não eu preguei, então... Não, você fez o que você quis, eu não te conheço. Você fez a sua obra, você não se deixou tratar para ser verdadeiramente usada, para ser verdadeiramente usado. Você fez a obra de Deus do seu jeito, você viveu a fé da sua maneira, do seu modo. Nos ajuda, Senhor, a nos humilharmos mais e mais na tua presença. Nos ajuda a descermos mais e mais na tua presença, meu Pai. Nos ajuda, Senhor amado, a valorizar o que realmente é o mais importante, que é o relacionamento contigo, que é a comunhão contigo. Nos ajuda, Senhor amado, a vivermos essa introspecção, essa indagação profunda. Como é que está o meu bem real, minha comunhão com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus, com o qual estarei na eternidade sem fim? Nos ajuda, Senhor, a fazer para nós sempre essa pergunta: eu estou cuidando devidamente do bem real da minha vida, que é a minha comunhão com Deus? Nos ajuda, Senhor, a cada dia nos inquirir com profundidade, de joelho, de olhos na tua palavra, submisso à tua palavra. Nos ajuda a nos perguntar continuamente: eu estou valorizando o meu bem real, que é minha relação com Deus, meu convívio com Deus? Nos ajuda, Senhor, a vivermos a realidade de Jó, nessa preocupação de saber o que eu estou passando. Meu sofrimento é o sofrimento por causa de Cristo, ou eu estou sofrendo por causa dos meus desvios, por causa do meu jeito particular de ser, por causa do meu jeito clandestino de viver, ignorando a palavra de Deus, ignorando a instrução de sua palavra? Nos ajuda, Senhor, a nos perguntar sempre qual que é a causa do nosso sofrimento, das nossas angústias. Nos ajuda, Senhor, a perguntar como os santos perguntaram em toda a história: ó Deus, se verdadeiramente estamos sofrendo é por causa de Cristo, estamos sofrendo é por causa da sua obra, estamos sofrendo é o sofrimento que leva ao regozijo, por saber que fomos aceitos, por saber que fomos acolhidos, por saber que fomos e estamos sendo aprovados.
Nos ajuda, Pai. Que essa palavra possa arder, possa queimar em cada coração, ao longo da existência de todos aqueles que a ouviram, para o teu louvor, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus seja sobre todos os santos, aqui, toda a terra e todos digam amém.